Você provavelmente já ouviu falar sobre turismo na zona de exclusão de Chernobyl. Eu já estive lá várias vezes, e não é nada como o que você vê em jogos ou filmes de terror. Não há fantasmas, mutantes ou anomalias radioativas, e a morte não está à espreita a cada esquina. Na verdade, acho que é um dos lugares mais pacíficos e bonitos da Terra. Um exemplo da força da natureza e de como ela pode reverter os danos que causamos a ela. Então, quando meu amigo Alexei decidiu ir para lá, ele sabia com quem falar. Ele é estudante de física e no momento está fazendo algum tipo de pesquisa sobre precipitação nuclear. Ele disse que queria obter algumas medições e amostras diretas, mas nós dois sabíamos que era apenas uma desculpa para viver uma aventura. Visitamos a antiga usina, a cidade abandonada de Pripyat e a zona de exclusão ao redor. Foi legal, mas eu provavelmente só te entediaria com mais detalhes. De qualquer forma, essa parte não é importante. Estávamos dirigindo por algumas estradas de terra em uma floresta a leste de Pripyat quando a encontramos. Uma velha cerca enferrujada e um portão acorrentado bloqueavam qualquer passagem adiante. Havia uma grande placa com o símbolo de perigo radioativo e a legenda: área restrita, somente pessoal autorizado. Não muito longe, atrás da cerca, havia um par de portas metálicas maciças em uma colina com aparência artificial, com um grande U13 pintado em branco e a frase sem entrada grafitada por cima. O que você acha que é isso? Alex perguntou. Não sei. Parece algum tipo de bunker. Respondi. E parece que está fechado há algum tempo. Acrescentei, após dar uma olhada mais de perto nas portas. Ambas as metades estavam soldadas no centro. Alex coletou suas amostras e leituras, mas estávamos intrigados demais para simplesmente ir embora. Você acha que podemos entrar? Perguntei. Bem, não desse jeito, com certeza. Mesmo que não estivesse soldado ou selado, tenho certeza de que não temos como destrancar, respondeu Alex, enquanto examinava a porta maciça. Parece um bunker subterrâneo. Devem ter algum sistema para bombear lá dentro, e não acho que seja por aqui. Deve haver outro jeito de entrar, concluí. Nós circulamos a entrada principal, tentando encontrar outra forma de acesso. O dia já estava chegando ao fim e estava começando a escurecer. Enquanto procurávamos, um pensamento me ocorreu. Por que soldariam as portas? O que é tão importante lá dentro que eles foram tão longe para manter as pessoas afastadas? Olha, tem algo ali. Alex me tirou dos meus pensamentos. Era um bloco de concreto de alguns metros de largura com algo que parecia saídas de ventilação nas laterais. Quando olhei para as saídas de ventilação, notei que também estavam seladas com portinholas de aço pesadas e sem um meio claro de abri-las. No entanto, também havia uma porta um pouco menor, com a placa túnel de serviço e uma grande roda do lado de fora. Devo abrir? Perguntei. Sim, estou realmente curioso para saber o que é isso. De qualquer forma, não precisamos entrar. Pelo menos vamos ver se a porta ainda funciona. No início, a roda não girava por causa de toda a ferrugem e sujeira, mas eventualmente cedeu. A porta destravou. Puxei, e ela lentamente começou a abrir. Era muito pesada e exigia muita força. Atrás da porta, havia uma pequena plataforma e um túnel vertical apertado com uma escada. O que me chamou a atenção foi que havia um mecanismo de travamento idêntico do outro lado. Isso significava que eles poderiam trancar a porta de ambos os lados. Mas por quê? Tivemos sorte. Porque se tivessem trancado do lado de dentro também, não haveria como entrar. Entrei e iluminei o poço com a lanterna do celular. A luz não era forte o suficiente para alcançar o fundo. O ar era úmido e antigo, e havia algo que eu não conseguia identificar. Um cheiro muito leve, algo químico. Não havia radiação, nem sinais de outros perigos. Você está brincando. Isso é tão legal. Temos que voltar aqui e conferir isso mais tarde, disse Alex. Eu não podia concordar mais. Já estava quase escuro, então selamos a porta novamente e decidimos encerrar o dia. No entanto, prometemos a nós mesmos que voltaríamos. Quando cheguei em casa, imediatamente tentei fazer algumas pesquisas, mas infelizmente não tive sucesso. Cheguei até a ligar para Pavel, um amigo que conhecia a área melhor do que eu. Na verdade,
Foi ele quem me levou lá pela primeira vez. Ele também não pôde me ajudar, mas prometeu perguntar a outras pessoas. Eu contei a ele sobre nosso plano e perguntei se ele gostaria de ir conosco, mas infelizmente ele estava fora do país por um tempo. Uma semana depois, preparamos nosso equipamento e fomos em frente. Trouxemos cordas, lanternas potentes, bastões de luz, contadores Geiger, roupas protetoras à prova d'água, um medidor de oxigênio e um pequeno tanque de mergulho de emergência, só para garantir. E claro, não somos burros, então avisamos nossos parentes e amigos sobre a viagem e quando esperávamos voltar. Fechamos a porta atrás de nós enquanto descíamos o poço de acesso. Não sabíamos o que havia lá embaixo e não queríamos causar um vazamento de radiação ou algo assim. Eventualmente, descemos em um túnel de concreto que envolvia as saídas de ar e alguns canos menores. Obviamente, não havia energia, portanto, nenhuma luz. Ainda bem que trouxemos a nossa. Seguimos o túnel e chegamos a outra porta, mas desta vez era uma porta comum, não o tipo pesado de bunker. Passamos por ela e entramos em uma sala com 4 grandes bombas de ar e alguns equipamentos elétricos e controles. A saída de ventilação se dividia ali em 2 dutos maiores que iam direto para o subsolo e 2 menores que cruzavam a sala, onde havia outro conjunto de portas. Atrás das portas, havia um grande salão com várias caixas, caixotes e outras cargas espalhadas por todo lado. Também havia um ponto de verificação de segurança. Atrás do ponto de verificação, encontramos a porta principal que vimos do lado de fora. Bem ao lado, havia algum equipamento de elevação pesado. Voltamos pelo ponto de verificação e demos uma olhada em um conjunto de elevadores. Havia um mapa simples com a planta do edifício, andar por andar. Estávamos no andar 0, hall de entrada principal. Havia mais 4 andares abaixo de nós. Andar 1, escritórios, segurança e área de recreação. 2, laboratórios seguros. 3, câmara de descontaminação e sala de aceleradores. 4, local de experimentos. O mapa era intitulado Objeto 13. Isso não era um bunker militar, era um local de pesquisa. Descemos por um lance de escadas, já que os elevadores não funcionavam sem energia. Um pensamento inquietante cruzou minha mente enquanto descíamos. Talvez eles estivessem tentando tirar os suprimentos e fugiram deixando tudo para trás. Estavam tentando escapar, pisei em outro degrau, mas algo rolou sob meu pé, perdi o equilíbrio e caí de costas. Minha mochila, felizmente, absorveu o impacto. Olhei para baixo para ver o que causou minha queda. Cápsulas de balas vazias. Isso não era o único motivo pelo qual me sentia desconfortável com aquele lugar. Assim que chegamos ao nível 1, notei que todas as portas estavam abertas. Todas. Havia uma cantina e uma cozinha logo no início de um corredor retangular longo. Escritórios diversos cercavam o corredor. Papéis, computadores antigos, pertences pessoais, tudo ainda estava lá, onde foi deixado. Eles saíram com pressa. Murmurai. Dmitri. Alex me chama de cantina. Não leio a pasta do corredor. O quê? Foi tudo o que consegui dizer enquanto seguia. A comida ainda estava servida nas mesas, mas não estava estragada. Não estava fresca, mas também não estava em decomposição como deveria estar uma refeição de 30 anos. Como isso é possível? Perguntei. Não sei. Talvez tenha sido irradiada ou algo assim. Mas não está mais. Já chequei isso. Não faço ideia. Cara, respondeu Alex, tão perplexo quanto eu. Agora, pensando nisso, havia tantos sinais de alerta que deveríamos ter saído dali. Algo muito errado aconteceu naquele lugar, mas acho que estávamos empolgados demais e curiosos para parar. Mesmo assim, minha excitação começou a se transformar em um sentimento sombrio de inquietação. Ainda assim, continuamos e descemos para o nível 2. A escada terminava ali, e para descer mais, teríamos que atravessar todo o andar para chegar a outra escadaria do lado oposto. Havia um ponto de controle de segurança e uma grande porta blindada que tínhamos que atravessar para chegar aos laboratórios. Mais uma vez, todas as portas estavam escancaradas. Dessa vez, não havia uma organização impecável como no andar de cima.
Tudo estava uma bagunça. Era um labirinto de equipamentos que eu não compreendia, espalhado por todos os lados. Em vários locais, cápsulas de balas vazias se acumulavam no chão. Caminhamos pelo corredor principal até chegar a um escritório maior, que descobrimos ser do chefe dos cientistas. Ao contrário de todo o caos ao redor, encontramos um diário de bordo sobre a mesa. Algumas páginas ainda estavam lá, mas a maioria tinha sido arrancada. 5 de outubro de 1984. Hoje, conseguimos translocar alguns átomos sem alterar suas propriedades físicas. Ainda temos um longo caminho até transportarmos objetos sólidos, mas estamos progredindo. 17 de janeiro de 1985. Transportamos uma maçã hoje. No entanto, notei que o padrão da pele vermelha e verde estava ligeiramente diferente. Ainda assim, era a mesma maçã, com a mesma estrutura. Também tentamos transportar eletrônicos. Eles ficaram intactos e funcionais. Ainda temos muito que aprender sobre essa tecnologia, mas não podemos parar agora. O país está contando conosco. 21 de fevereiro de 1985. Após os testes com animais, realizamos nossa primeira translocação humana hoje. Ele está vivo e saudável, um verdadeiro herói da nação. Provamos que a tecnologia funciona, mas ainda é limitada pela simetria da translocação. Não podemos enviar matéria, apenas trocar posições de dois objetos com a mesma massa. Proponho um novo dispositivo que permita a translocação unilateral de um único objeto, mas isso exigirá uma quantidade imensa de energia. 1º de maio de 1985. Nossos superiores aprovaram minha proposta. Vamos construir um novo, muito maior translocador, aqui na usina nuclear, para usar o reator como fonte de energia. Há mais uma coisa, já translocamos dezenas de cobaias. Todas estão vivas, mas algumas voltam diferentes. Às vezes, afirmam que eventos do passado ocorreram de maneira diferente. Algumas conhecem pessoas que não existem, ou pior, conhecem pessoas que não deveriam conhecer. Escrito a lápis, à mão. O sujeito de teste 28 estava falando uma língua desconhecida e não conseguia entender nenhuma língua real depois do experimento. Mais páginas faltavam depois disso. A última data foi anotada como 25 de abril de 1986. Hoje, vamos tentar acessar a realidade condutiva. Não conseguimos eliminar a simetria da translocação e não sabemos o que a está causando. Vamos usar a unidade 2, a nova que construímos na usina. Quem sabe que maravilhas nos esperam do outro lado. Havia apenas uma última página no diário. Estava escrita uma única frase repetidamente. Nós os deixamos entrar. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Fechei o livro rapidamente. Alex, acho que devemos ir embora, chamei. Cara, venha ver isso. Ele respondeu de uma sala ao lado. Saí do laboratório e voltei ao corredor. Havia roupas espalhadas por todo o chão, mas não corpos, apenas roupas rasgadas, como se as pessoas tivessem sido despedaçadas. Um calafrio de medo instintivo tomou conta de mim. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Vamos sair daqui, Alex disse, enquanto começávamos a caminhar para fora dali, nossos passos ecoando no silêncio sepulcral. Mas meus pensamentos foram cortados por uma realização abrupta. Sua voz não ecoava. Eu parei imediatamente e ouvi. Silêncio absoluto. Nenhum som além de nossos passos. Eu dei um passo à frente. Clac! Outro passo. Clac! O eco voltou. Me tranquilizei por um segundo, mas no instante seguinte, um som estrondoso quebrou o silêncio. Vidros se estilhaçando. Alguém ou algo havia aberto a porta. Largamos todo o nosso equipamento, exceto nossas lanternas, e corremos o mais rápido que podíamos. Algo estava nos seguindo. Cada segundo, ficava mais perto. Chegamos ao ponto de controle de segurança e começamos a fechar a porta. O metal velho rangeu, mas com toda a força que tínhamos, a porta se fechou. No instante seguinte, um grunhido gutural e inumano ecoou pelo corredor. Tranquei a porta, o coração batendo descontrolado. Mas então ouvi. Não era meu coração. Era aquilo batendo na porta. Começamos a correr novamente. Corremos escada acima,
3 degraus de cada vez. Quando finalmente chegamos à sala das bombas de ar, estávamos completamente exaustos. Moroz se sentou, encostando-se pesadamente em uma das grandes ventilações verticais. Bam, bam, bam. Foi então que percebemos. Trancamos aquilo lá embaixo. Mas esquecemos das ventilas. Olhei para Moroz e ele me olhou de volta. Nossos olhos se encontraram no exato momento em que o duto explodiu em uma onda de metal retorcido. Moroz foi puxado para dentro. Ele gritou, mas o som desapareceu rapidamente. Eu fiz a única coisa que pude. Corri. Escalei o posto de serviço e tranquei a porta de serviço assim que consegui sair daquele inferno. Quando finalmente tive sinal no celular, meu telefone explodiu com inúmeras mensagens e chamadas perdidas de Pavel. E ai, Dmitry Kamkara. Ele diz que sabe o que é o 13. Atende assim que puder. Ele diz que é perigoso e que vocês precisam sair daí imediatamente. Havia também uma mensagem de um número desconhecido. Dmitry, aqui é Anatoly Moroz. Eu sei o que vocês encontraram e estou a caminho de Kiev. Não desça lá. Se você já desceu e conseguiu sair, trave a porta que usou e certifique-se de que ela permaneça trancada. Vou tentar ligar assim que chegar. Agora estou aqui, escrevendo isso enquanto espero. Faço isso para garantir que ninguém mais cometa o mesmo erro, porque eu não sei se vou viver o suficiente para contar isso a alguém pessoalmente. Não posso deixar Alex para trás. Tenho que voltar. Fique quieto. Tente não se exaurir. O ar não está circulando, e você vai gastar todo o oxigênio e sufocar. Você ficará preso a mim por esta linha. Ele levantou algo que parecia um pequeno guincho retrátil. Quando eu desligar minha luz, você fará o mesmo imediatamente e não se moverá. Ele continuou e tirou uma espingarda do porta-malas do carro. Isso vai ajudar? Perguntei. Até certo ponto, mas não use, a menos que eu te diga. Ele respondeu, me entregando uma pistola. Última coisa, você sabe como o ozônio cheira? Ele perguntou, e eu acenei com a cabeça. BOM, se sentir cheiro de ozônio, corra. Comecei a pensar se isso era realmente uma boa ideia quando ele acorrentou e trancou a porta por dentro com um cadeado enorme. Esta é a única maneira de mantê-los lá dentro. Ele disse, notando meu olhar. Claro que era uma má ideia. A pior que já tive. Então, deixe-me reformular. Eu estava pensando se algum dia veria aquele cadeado ser aberto de novo. Ou não vou ter uma chave? Perguntei, observando fechar o cadeado com um clique alto. Desculpe, eu só tenho uma. Mas não se preocupe, eu estou bem aqui. Ele disse, deslizando a mão pela linha que nos conectava. O cabo se movia entre nós enquanto caminhávamos pelo túnel de serviço, dando-me uma sensação estranha de segurança. Pelo menos eu não me perderia e me separaria da única pessoa por perto. Isso criava um tipo de ritmo estranho com o combustível diesel que balançava nos grandes canistéis que carregávamos. Nosso primeiro destino seria a sala do gerador, do outro lado do hall de entrada principal. O gerador começou a girar devagar, com um zumbido. Você viu? Moroz perguntou. O quê? Temos algum tempo para conversar até ele ligar. Você viu o que pegou seu amigo quando aconteceu? Não? Respondi. O que é este lugar? Perguntei de novo. Ele olhou para o ar, suspirou e explicou. Originalmente, era um depósito militar nos anos 50. No final dos anos 70, foi transformado em um centro de pesquisas. Qualquer coisa que fosse maluca demais para o público saber, eles faziam aqui, e eram umas coisas bem perturbadoras às vezes. Depois, eles iniciaram um projeto de teletransporte. Até reconstruíram metade da instalação para abrigar isso. E foi aí que tudo desmoronou. Como você sabe de tudo isso? Perguntei. Eu trabalhava aqui. Ele respondeu. E o que são essas coisas? Perguntei. Elas são... Ele começou, mas parou e desviou. Eu não sei. Eu era apenas um assistente. Existe alguém que saiba? Não mais. Todos que sabiam, digamos que nunca saíram daqui. E como você saiu? A embreagem do motor engatou com um clique, e o gerador finalmente entrou em funcionamento. Eu não saí. Eu tirei um dia de folga quando aconteceu. Ele respondeu. As luzes se acenderam brevemente,
mas logo se apagaram de novo quando o disjuntor caiu. Tudo bem, não podemos gastar energia com as luzes. Vamos precisar dela em outro lugar. Você verá, disse Moroz. Seja lá o que tenha acontecido ali, o que matou todas aquelas pessoas, e Deus sabe como isso tudo estava conectado ao desastre de Chernobyl, ele não estava lá. Ele tirou um dia de folga. Vamos, garoto, vamos, ele disse. Chegamos ao ponto de controle de segurança do laboratório, aquele que eu e Alex fechamos mais cedo durante nossa fuga. Lembre-se, fique o mais quieto possível agora. Moroz me disse, e abrimos lentamente a porta blindada. Para nossa surpresa, fomos cegados por uma luz imediatamente. Eu dei um passo para trás enquanto meus olhos se ajustavam, e então finalmente vi a fonte da luz, a lanterna de Alexei. Eu fui pegá-la, mas Moroz me impediu rapidamente com o braço e apontou para a escuridão à nossa frente. Ficamos em silêncio por um momento, e então pensei ter ouvido algo à distância. Moroz desligou sua lanterna imediatamente e gesticulou para que eu fizesse o mesmo, enquanto ele se agachava no canto. Eu o segui, mas ainda estávamos iluminados pela lanterna de Alex, que continuava acesa, iluminando a sala. Moroz praguejou baixinho, correu para pegar a lanterna e, de repente, ficamos no escuro, completamente às escuras. Dizem que quando você está sob estresse e perde um dos sentidos, os outros se intensificam para compensar. É verdade, ou talvez fosse apenas a proximidade do que estava vindo. Não importa. Ouvi algo cair no chão com um som abafado, seguido por passos irregulares. Não pareciam passos de alguém com sapatos, mas sim de alguém andando descalço, carne no concreto. E estavam se aproximando. Instintivamente, agarrei a arma que Moroz me deu, esperando não precisar usá-la. Estava tão perto que consegui ouvir uma respiração lenta e rouca. Acho que até senti uma brisa fria no rosto. Inalar e expirar, entrar e sair. Eu não quero nem pensar o quão perto estava. Então algo bateu com força em uma parede no caminho de onde viemos, com um estrondo e o som de vidro e plástico se quebrando. Seja lá o que estivesse conosco, virou-se rapidamente e foi atrás do som. Pensei que estava seguro, mas, do nada, uma mão roçou em mim. Eu quase pulei e gritei, mas a mão se moveu rapidamente e tampou minha boca, impedindo-me de fazer qualquer barulho. Outra mão agarrou minha arma. Sou eu. Me siga. Devagar. Uma voz sussurrou em meu ouvido. Entramos em uma sala lateral e ouvi uma porta se fechar silenciosamente. Esperamos por um tempo e, então, acendemos nossas luzes novamente. Nunca mais faça isso de novo, eu disse a ele. Mas ele não estava ouvindo. Ele olhava para gotículas de um líquido preto espesso no chão, do outro lado da sala. O quê? O que é isso? Perguntei. Sangue. Pelo menos, já foi. Moroz respondeu e seguiu a trilha. Seguimos a trilha por alguns cômodos até pararmos em um grande laboratório químico. Havia algo no chão, em uma poça daquele líquido preto. Era a faca de Alex. Havia também um líquido vermelho. Eu sabia o que era sem dúvida. Sangue fresco. Uma trilha de algumas gotas seguia na direção oposta ao líquido preto. Olha, ele deve ter escapado, sussurrei. Duvido muito. Se quisermos encontrá-lo, temos que ir para o nível 4. Moroz respondeu, sem dar importância ao que acabamos de encontrar. Olhei para a faca de Alex e a trilha de sangue. Algo dentro de mim ainda tinha esperanças, mas eu sabia que algo muito pior estava por vir. O nível 4 era diferente. Não havia apenas corredores desolados, portas abertas ou equipamentos quebrados. Havia sinais de luta. As paredes estavam marcadas por arranhões profundos e manchas de sangue seco que se misturavam com o novo, brilhando na luz de nossas lanternas. O ar estava mais denso, e era difícil respirar, como se algo invisível estivesse absorvendo toda a energia ao redor. O silêncio absoluto era perturbador. Por aqui, Moroz disse, apontando para uma grande porta de metal com um símbolo de radiação desgastado. Abaixo, em uma placa enferrujada, estava escrito: área de testes, translocador experimental. Eu parei. O peso das palavras me atingiu como um soco no estômago. Moroz, o que você quer dizer com translocador?
Isso. É uma máquina de teletransporte. Ele parou na frente da porta, colocando a mão sobre o metal frio. Era mais do que isso, ele murmurou. Eles queriam enviar pessoas para outros lugares, outras realidades, mas algo deu errado. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E Alex, ele foi translocado. Moroz abriu a porta com um gemido metálico e entrou. O que vi dentro era muito pior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Havia corpos, muitos corpos. Não corpos como os que você vê em filmes ou nos livros de história, mas algo distorcido, deformado. Alguns pareciam humanos, mas tinham partes do corpo esticadas ou dobradas em ângulos impossíveis. Outros estavam parcialmente fundidos às paredes ou ao chão, como se fossem pedaços de cera derretida em uma tela grotesca. Meu Deus! Sussurrei, levando a mão à boca. Moroz caminhou calmamente pelo salão, como se já tivesse visto tudo isso antes. Esses são os primeiros que tentaram a translocação. Eles não voltaram como deveriam. E mal conseguia respirar. O fedor da morte e do desespero enchia o ar, e o zumbido distante da máquina desligada parecia pulsar em minha cabeça. Foi então que ouvi um som, uma respiração irregular. Moroz parou de repente. Dmitri, ouça com cuidado, ele disse com voz grave. Você está ouvindo? E eu me concentrei. Entre o barulho baixo de máquinas antigas e o silêncio do lugar, havia uma respiração lenta e entrecortada. Olhei ao redor freneticamente até que meus olhos encontraram o canto mais escuro do laboratório. Alex estava lá, ou pelo menos algo que parecia ser ele, mas ele estava diferente. Sua pele estava pálida, quase translúcida, com veias escuras e pulsantes correndo pelo seu corpo. Seus olhos estavam vazios, como se tivessem sido drenados de qualquer vida. Alex! Eu gritei, avançando para ele, mas Moroz me agarrou pelo braço, segurando-me com força. Não é mais o Alex, ele disse em um tom sombrio. Ele foi alterado. Alex S. Maxwell. Seus movimentos eram lentos, erráticos, como se ele estivesse aprendendo a andar novamente. Mas havia algo mais perturbador. Sua mão estava segurando algo, uma peça de metal que irradiava uma luz fraca e tremeluzente. Ele ainda está preso ao translocador, Moroz murmurou. Ele está tentando voltar. O que isso significa? Perguntei, meu coração batendo descontroladamente. Moroz me puxou para trás, a tensão em sua voz clara. Se ele ativar o translocador de novo, ele vai tentar abrir a conexão com o lugar de onde ele veio. Mas isso não vai trazer só ele de volta. De repente, tudo fez sentido. O que quer que fosse Alex agora, ele não estava sozinho. E, pior, ele estava tentando abrir a passagem entre o nosso mundo e aquela outra realidade de onde ele veio. Eu olhei para Alex, ou o que restava dele, e vi que ele estava cada vez mais perto do painel de controle do translocador. A luz piscante se intensificava, e os fios ao seu redor começavam a vibrar com a energia acumulada. Moroz, nós temos que impedir-lo. Eu gritei, tentando me soltar, mas ele me puxou de volta com força. Não podemos. Ele já cruzou a linha. Se tentarmos parar agora, pode ser tarde demais. Mas eu não podia aceitar isso. Não podia abandonar Alex, mesmo que ele estivesse transformado em algo diferente. Lutei contra o aperto de Moroz e corri em direção ao meu amigo. E foi então que a reviravolta final aconteceu. Quando me aproximei, Alex levantou a cabeça e me olhou diretamente nos olhos. Por um breve segundo, eu o vi. O verdadeiro Alex. Ele estava lá, preso, lutando. Ajude-me, ele sussurrou, sua voz fraca e distante. E então, tudo desabou.